Gente, é o seguinte. No século XIII, tudo isso fazia parte do primeiro Reich. Berlim, que até então era meio terra de ninguém, povoada por imigrantes e excomungados, se une durante 500 anos a reinados vizinhos até formar o Império Prussiano. Um de seus kaisers, Frederico II, que na verdade nem queria ser o rei da Prússia, um iluminista que, quando tenta fugir com seu namorado, seu pai, conhecido como rei soldado, condena seu amigo à morte. Frederico, inconformado, quando assume o poder, torna Berlim a capital mais progressista da Europa, fazendo reformas, investindo em educação, abolindo a tortura, decretando a tolerância religiosa, acolhendo refugiados, construindo universidades, teatros, óperas, casas de concerto e começando assim uma verdadeira revolução cultural. Mas, obtusos, seus sucessores na era da dinastia guilhermina arrastam o Império Prussiano de volta ao obscurantismo. Levantes populares massivos, protestos violentos, influenciados pela Revolução Francesa, se revoltam contra o poder. Os radicais exigem o fim da monarquia e a constituição de um Estado que garantisse cidadania a todos. Já os moderados vêm com a ideia de que a Prússia deveria se tornar uma monarquia parlamentarista. Sua Majestade, Vossa Excelência gostaria de reinar esta nova monarquia? Nein, klar nicht, Gott möchte das nur regieren. É a vontade de Deus. Lembrem, nessa época, a igreja e a monarquia eram unha e carne. Os revolucionários, divididos em seus egos ideológicos, não conseguem chegar a uma proposta única para vencer o poder absoluto do rei. Assim, as revoluções de 1848 fracassam, mas não foram em vão. Inspiraram o Manifesto Comunista. Abre aspas. É natural que o proletariado de cada país deva, antes de tudo, liquidar sua própria burguesia. Marx e Engels influenciaram muito o que está por vir. Otto von Bismarck, o braço direito do rei Guilherme I, percebendo que esta propaganda de poder divino não caberia por muito mais tempo, vem com a estratégia de unir num só império todos os estados germânicos, inclusive os que faziam parte da França, da Áustria e até da Dinamarca, começando assim uma série de batalhas sangrentas. Bismarck é vitorioso. Ele ganha todas, demarcando a terra do alemão, Deutschland, o segundo Reich. Sedento de poder, o Império Alemão se une ao Reino da Itália e ao Império Austro-Húngaro, formando a Tríplice Aliança. Com a morte de um de seus arquiduques, declaram guerra à Sérvia, porque dizem que terroristas sérvios assumiram o atentado. Mas a Sérvia era aliada da Rússia, e o Reino Unido e França tinham inimigos em comum contra a Tríplice Aliança. Detonam a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas morrem. A Alemanha, derrotada, se vê numa situação tipo $1, que valia 4 marcos alemães, agora equivalem a 4 trilhões. Um baú cheio de dinheiro só para comprar um pedaço de pão. É o fim do Segundo Reich. O povo alemão, liderado por Rosa Luxemburg, uma revolucionária marxista, constitui a República de Weimar, decretando o fim da propriedade privada na Alemanha. Logo, um complô entre o alto comando militar e os liberais sociais-democratas assassinam Rosa Luxemburg, possibilitando assim a presidência de um militar, o general Hindenburg. Os americanos, muito espertamente,
percebendo a fragilidade financeira pós-guerra dessa nova república, emprestam uma grana à Alemanha. As coisas prosperam, a famosa época dos anos dourados, até 1929, quando a Bolsa de Nova York colapsa. A Alemanha, desestabilizada, abre caminho para grupos extremistas chegarem ao poder, como acontece agora em muitos países do mundo. Hitler, com sua retórica ardilosa, apelando por moralidade e cristianismo e com uma propaganda inescrupulosa de combate à corrupção, conquista o apoio da sociedade. Somente quando Hitler deixa claro às oligarquias e à classe industrial suas intenções de manter a propriedade privada e trazer o orgulho alemão de volta através do nacionalismo, é que a aristocracia parlamentar alemã aceita que Hitler vire o cabeça do parlamento. Reichstag, o parlamento alemão, que somente após um mês de Hitler como chanceler, está pegando fogo. Sim, literalmente em chamas. Hitler aproveita para pressionar Hindenburg. Schauen Sie eines wären die Kommunisten. Vamos acabar com eles? Hindenburg, acuado, permite Hitler legislar independente do parlamento. O Partido Comunista é extinto, assim como qualquer oposição política. É o fim da frágil República Democrática de Weimar. Bem-vindos ao Terceiro Reich. Exaltar as almas simples, mas o principal é que permitiam transformar as pessoas em animais, em brutos. Mas isso deve ser feito cerimoniosamente. Assim, ao tornar-se um bruto, sentia-se um pouco herói e pronto para qualquer tipo de brutalidade, o que era muito útil ao Terceiro Reich. Necessários acima de tudo para enfrentar tudo o que se opunha ao nazismo. Tudo o que bloqueasse o seu caminho. Primeiro golpeiam os comunistas, campos de concentração, prisões. Depois seguiriam os sociais-democratas, os líderes sindicais, os ativistas, os trabalhadores, os que escreviam nos periódicos, jornais, revistas, rádio, e em geral todo aquele que ousasse pensar diferentemente de Hitler. Queimam Tolstói e Mayakovsky, Voltaire e Anatole France, Roland e Jack London, e Goebbels fala enquanto queimam os melhores escritores alemães. Queimam Thomas e Heinrich Mann, e antes de ser queimado, abre aspas, o analfabeto político é tão burro que enche e estufa o peito dizendo que odeia a política. Mal sabe que de sua ignorância nasce o menor abandonado, o assaltante, a prostituta e o pior de todos os bandidos, o político vigarista pilantra, o corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertolt Brecht. E claro, queimam Marx, Engels e Lenin. Queimam as obras dos grandes sábios de origem não ariana. O pensamento humano é jogado às chamas. Tempos verdadeiramente sombrios começam aqui. Hitler, endeusado, através do Ministério da Propaganda, consegue implementar a lei de superioridade da raça ariana.
Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Assim cantavam os nazistas. E a fim de criar um império ainda maior, Hitler invade a Polônia. A Polônia fazia fronteira com a União Soviética. Foi um passo maior que suas pernas. Os aliados, principalmente Inglaterra, França e Estados Unidos, se unem aos soviéticos para conter essa expansão megalomaníaca de Hitler. Segunda Guerra Mundial. Assassinados. Por que os judeus? Além de serem descendentes de imigrantes, eram sectários e com poder da mídia. Portanto, eram uma ameaça ao regime nazista. O Memorial do Holocausto, um conjunto de milhares de blocos de pedra representando as comunidades judaicas que foram exterminadas na guerra, é protegido por uma resina resistente à tinta para evitar que grupos neonazistas que ainda existem, não somente aqui, como também em muitos países do mundo, pichem suásticas. E o irônico disso tudo é que a empresa R.D. Farben, que criou esse material, é a mesma que produziu o gás Zyklon B, usado nas câmaras de gás dos campos de concentração. Houve muita crueldade, não só contra os judeus, como também contra os milhões de comunistas, negros, homossexuais e até ciganos, que também têm seus memoriais no Tiergarten, junto do Memorial T4 Eutanásia, que tem este nome porque qualquer alemão que tivesse deficiências físicas ou mentais não deveria existir. Imagina o tipo de lavagem cerebral que estava acontecendo aqui na ascensão nazista. Já que existem registros de famílias entregando seus próprios filhos à morte, apenas porque não eram humanos perfeitos. Agora, Berlim, 1945, destruída, totalmente bombardeada, e Hitler escondido em seu bunker. Seus generais, apavorados, exigem uma atitude de Hitler. E como resposta, Hitler propõe casamento à sua amante Eva Braun. Ela diz sim. E como aliança, Hitler reparte sua pílula suicida. Sim, simples assim, na manhã do dia 30 de abril de 45, Hitler está morto. Esta é a versão oficial, que é polêmica. Porque durante a construção de estação de metrô da Friedrichstraße, onde acharam passagens secretas que ligavam o bunker com o aeroporto Tegel, especula-se que Hitler fugiu pra cá. Pela segunda vez, mais uma vez derrotada, a Alemanha se vê numa situação tão frágil que acaba ocupada e dividida. De um lado, aliados capitalistas, e do outro, a União Soviética. Muita gente acha que Berlim ficava no meio da tal cortina de ferro. Mas, na verdade, Berlim ficava totalmente do lado soviético da Alemanha. Quando os americanos chegam em Berlim, dizem: ok, vocês chegaram aqui primeiro, mas nós ficaremos também. E assim Berlim também é dividida. E a parte ocidental de Berlim vira uma ilha capitalista rodeada pelo regime socialista. A Guerra Fria está apenas começando. Quase 20% da população da Alemanha Oriental, com medo do totalitarismo soviético, escapam para outros países usando o aeroporto americano da Berlim Ocidental. O sucessor de Stalin, o metalúrgico Nikita Khrushchev, preocupado com esta evasão, exige que o presidente americano retire suas tropas de Berlim. We stay here. Então Khrushchev, na calada da noite, em agosto de 61,
recruta milhares de soldados para cercar Berlim Ocidental, assim de um dia para o outro. A princípio, uma cerca de arame farpado, que após décadas se tornou o terrível Berliner Mauer. Mais uma vez, aqui na Alemanha, foi onde quase começou a Terceira Guerra Mundial. Sim, não estou brincando. No Checkpoint Charlie, numa das poucas passagens entre Berlim Oriental e Ocidental. A história é a seguinte. Um chefe de missões americano, vindo num carro diplomático pronto para assistir uma ópera na Concert House, tem seu passaporte exigido por um oficial soviético. Isso quebrava o acordo que permitia aos oficiais dos aliados transitarem livremente em ambos os lados de Berlim. Os ânimos estão à flor da pele. Berlim literalmente recém-dividida. E os soviéticos, não engolindo bem essa história de somente os ocidentais terem direito de ir e vir, continuam exigindo os passaportes. Kennedy, muito irritado, ordena a vinda de tanques de guerra para o Checkpoint Charlie. Os soviéticos prontamente trazem seus tanques também. A situação era tensa, 20 tanques apontados um para o outro. Lembrem, estamos no meio da Guerra Fria, sob ameaças de bombas atômicas. Generais, embaixadores, todos se ligando para tentar resolver esta situação. É somente depois de 18 horas de negociação que Khrushchev e Kennedy resolvem a retirada dos tanques, com a condição que os soviéticos se retirassem primeiro. O Muro de Berlim separou famílias, amantes e amigos por quase 3 décadas. Quilômetros de 2 muros de concreto, em paralelo, com torres de vigilância, em que os soldados soviéticos ganhavam um dia de folga por cada um que matassem. E entre os muros, um campo minado, chamado Zona da Morte. Alguém de vocês seria suficientemente louco de querer viver nessa ilha capitalista devastada? Mesmo que os aliados, precisando ocupar a cidade, lhes dessem incentivo dinheiro para que vocês vivessem aqui? Pois bem, os marginais, punks, imigrantes e artistas toparam. Porque numa terra sem lei, sexo, drogas e música eletrônica era tudo liberado. Essa foi a Berlim desvairada dos anos 60, 70 e 80. Em 89, com a decadência da União Soviética, o absurdo que era o muro se torna intolerável. Um jornalista pergunta a Schabowski, o porta-voz da Alemanha Oriental, quando é que Berlim será única novamente. Schabowski, sabatinado, acidentalmente responde imediatamente. Isto está sendo televisionado ao vivo. Essa Berlim reunificada tem somente 30 anos, assim como a frágil democracia brasileira pós-ditadura militar. Eu, Fernanda Viseu,
com os mesmos 30 anos, lhes pergunto: e agora?